vídeos nós vamos discutir e apresentar conceitos básicos de estereoquímica configuracional e conformacional para os alunos de química, para os alunos que se interessam por química e também para o público em geral. Lembrando, que a estereoquímica é uma forma que nós encontramos de descrever as moléculas no espaço tridimensional. Particularmente importante para os compostos orgânicos são aqueles que têm as ligações simples, então os compostos orgânicos de ligações simples. E aí lembrando, um carbono com ligação simples, ele é descrito no espaço através de duas ligações no plano e de duas ligações fora do plano. Então esses símbolos aqui da ligação cheia, que se aproxima do observador, da ligação pontilhada, que se afasta, é a maneira correta de você descrever um carbono híbrido sp3. Você pode escrever de qualquer maneira, mas não importa. O que importa é que sempre que você descreve duas ligações no plano, duas ficam fora do plano. E aí você vai colocar em cada extremo dessa estrutura que representa um tetraedro, vai descrever os átomos que conectam a esse carbono aqui. Então, como exemplo da discussão dos isômeros configuracionais, vou pegar o ácido lático, que ele é encontrado no leite e nos músculos. O ácido lático é um composto orgânico formado por uma cadeia carbônica de 3 átomos. Então, um átomo é o grupo carboxílico, o átomo central, carbono 2, contém 4 ligantes e, finalmente, aqui no término, a metila. O ácido lático tem uma hidroxila ligada ao carbono 2. Notem que esta representação em duas dimensões, ela não descreve de maneira apropriada o que é o ácido lático tridimensional. Por quê? Porque tu tem apenas duas dimensões. Agora, se você faz a representação do ácido lático no espaço tridimensional, o que você vai encontrar? Então, vamos olhar aqui. Vamos pegar como referência, vamos supor que se desenhe o ácido lático com a seguinte representação. Aqui, a cadeia carbônica, Você vai desenhar, então, a cadeia carbônica com essa perspectiva aqui, duas ligações no plano e duas ligações fora do plano. Então, isso é uma maneira. A outra, você pode então desenhar aqui, vamos supor isso aqui, da mesma maneira você vai representar o carbono sp3, porém agora tem que prestar atenção ao seguinte, são 4 grupos diferentes. Este carbono aqui leva um símbolo especial, um asterisco. Então, todo carbono que tem 4 ligantes diferentes é chamado de carbono assimétrico. Então, é uma característica do átomo de carbono que tem os ligantes distintos, um hidrogênio, uma carboxila, um grupo metila e o grupo hidroxila. Então, o que se faz agora? Você vai desenhar no espaço tridimensional os grupos que estão ligados a esse carbono. Então, vamos lá. Pode desenhar o grupo carboxílico aqui, o grupo carboxílico aqui, e embaixo o grupo metil e aqui, nesse ponto, a metila. Agora, nas ligações que estão para frente e para trás, você vai desenhar as hidroxilas, uma aqui e, por exemplo, a outra aqui. Um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Observem que a estrutura à esquerda, A, e a estrutura à direita, B, elas têm formas opostas. Elas não são iguais no espaço. Coisa que a representação bidimensional não dá essa perspectiva. Então, numa forma tridimensional, você enxerga que A e B não têm a mesma forma, são formas opostas. Então, nós vamos dizer que essas moléculas elas constituem um par de isômeros. E esses isômeros têm formas opostas. Então, os isômeros, aqui, como é que nós chamamos esses isômeros? Do grego, objetos que têm formas opostas são os enantiomorfos. Então, são os isômeros enantioméricos. Então, são aquelas moléculas que têm formas opostas. O que é mais interessante agora aqui nesse caso é observar que a estrutura A e B, entre si, eles guardam uma relação especular. Então, a relação especular é que define a forma oposta de um objeto em relação ao outro. E aí tu vai chamar isso, então, de isômeros configuracionais enantioméricos. Então, as estruturas A e B, descritas para o ácido lático,
elas descrevem espacialmente os dois compostos, sendo que um está presente no leite e o outro é produzido nos músculos. Mas quem é quem nessa história? Então, nós sabemos, né, da parte da interação da matéria com a energia luminosa, que a luz natural, quando ela é polarizada, então se pode transformar a luz natural numa luz polarizada no plano. O que significa isso? Significa que se pode enxergar a oscilação do campo elétrico desta radiação como movimentos do campo elétrico para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, o vetor campo elétrico da oscilação eletromagnética, ora está para cima, ora está para baixo, e assim ele percorre uma certa distância. Quando essa luz polarizada no plano encontra uma substância que tem essa característica que nós vimos, que é um carbono assimétrico, o que acontece com a interação da radiação eletromagnética polarizada no plano? Esta polarização no plano sofre um desvio. E esse desvio você vai ter, se conhece como sendo destrógeno, né? E como sendo levógeno. É o desvio da luz polarizada à direita e à esquerda. Então, a substância destrógena e a substância levógena. Muito bem. O que se faz aqui? Você vai pegar o ácido lático oriundo do leite, o ácido lático oriundo da extração dos músculos e vai medir a rotação óptica, né? Então, nós temos da literatura que o ácido lático que é encontrado no leite, ele tem uma rotação óptica que ela é negativa. E o ácido lático que é encontrado nos músculos vai ter uma rotação óptica oposta, que é, na verdade, a positiva. Muito bem. A pergunta é, de que maneira nós podemos correlacionar esse fato físico, essa interação com a energia radiante polarizada no plano, com as substâncias descritas anteriormente entre A e B? Então, se nós temos alguma possibilidade de relacionar quem é o destrógeno, quem é o levógeno olhando para A e B, essa possibilidade ela não existe, né? Nós não temos como afirmar categoricamente quem é A e B a partir apenas da descrição, né, da rotação óptica destrógena ou levógena, né? Então, é um problema sério, né, que surge para os químicos como atribuir corretamente a estrutura química do ácido lático que tem, por exemplo, essa descrição espacial, né? O grupo carboxílico para cima, o CH3 aqui, o hidrogênio aqui, o OH aqui. Então, quando se descreve no espaço tridimensional essa estrutura, você não sabe, não tem certeza se esse composto aqui é o levógeno ou se esse composto é o destrógeno, apenas olhando isso, né? Então, nós precisamos encontrar uma maneira de descrever a configuração absoluta dessa molécula. Então, nós precisamos conhecer, estabelecer os descritores, os símbolos que nós podemos utilizar para não errar na configuração absoluta dos isômeros ópticos. Como é que nós vamos discutir a questão dos isômeros ópticos do ponto de vista da sua representação no espaço tridimensional? Apenas lembrando, né? Os isômeros ópticos, eles têm uma propriedade que pertence somente a eles. Eles conseguem interagir com a luz polarizada no plano, e dessa interação resulta em um fenômeno interessante, que é o desvio do plano à direita e o desvio do plano à esquerda. Então, tu tem um conjunto de isômeros ópticos, destrógeno e levógeno. Bom, mas isso não resolve a nossa questão de reconhecer quem é o A e quem é o B lá nas estruturas iniciais, né? De que maneira nós podemos ter certeza de que a estrutura do isômero óptico do lático A é aquela e não outra? Então, a primeira tentativa foi feita por Fischer. Emil Fischer foi um pesquisador muito importante nesta área. O que ele propôs? Descrever as moléculas orgânicas que têm um carbono, lembrando, um carbono assimétrico, com 4 ligantes diferentes,
que é esse caso aqui, um carbono sp3, então esse carbono ele é assimétrico, e aí ele propõe o seguinte, ó, nós vamos descrever essas ligações aqui que eu estou marcando com essa cor no plano vertical, e essas duas aqui no plano horizontal, tá? Então, sempre essas duas ficarão no plano horizontal, né? E essas duas aqui no plano vertical. É assim que se representa, né, as formas de Fischer. Então, para o ácido lático, vamos voltar lá, né, para o ácido lático. Nós escrevemos que a estrutura A do ácido lático, ela foi apresentada no espaço tridimensional como sendo essa aqui. Tá? Então, nós vamos ter o grupo hidroxila para frente. Então, se você olhar lá o slide 1, é isso. E o hidrogênio para trás. Muito bem. Então, o Fischer diz o seguinte: o observador vai se posicionar nessa direção aqui e vai olhar para a molécula. Olhando a molécula, ele enxerga duas linhas. Uma linha que eu vou chamar linha vertical e uma linha horizontal. O encontro delas é o carbono assimétrico. Então, nesse carbono assimétrico, você tem que desenhar os grupos. Quem está na posição superior? Grupo carboxílico. Na posição inferior, a metila. No lado direito, a hidroxila. No lado esquerdo, o hidrogênio. Então, esta representação é de Fischer do ácido lático oriundo da estrutura A. Agora veja, a estrutura B, vou fazer aqui a estrutura B. A B é o ácido lático que tem agora o grupo, a hidroxila invertida em relação ao hidrogênio. Então vamos desenhar aqui as duas ligações para frente, ligação para frente, ligação para trás, e invertemos. O OH agora vai para trás e o hidrogênio vem para frente. Então se você se posicionar de novo, né? Se você olhar com esta perspectiva aqui, o teu olho está aqui, que tu enxerga uma molécula projetada no plano, e a projeção aqui vai te levar à descrição seguinte: a ligação vertical, ela vai representar, né? Ela vai representar a cadeia alquílica, cadeia carbônica, e a ligação horizontal, o hidrogênio e a hidroxila. E esse carbono é o carbono assimétrico. Então, acima você desenha o CO2H, abaixo o CH3, e agora, cuidado, né? O hidrogênio vem à direita e a hidroxila fica à esquerda. Então, o que o Fischer propôs? O Fischer propôs um descritor da estereoquímica absoluta, né? Por quê? Porque a forma A e a forma B você não consegue interconverter a partir de ligações de rotações simples. Você não consegue converter a estrutura A na estrutura B a partir de rotações simples. Não tem como, né? Então, o descritor que o Fischer aqui utilizou foi chamar a forma A, que tem a hidroxila à direita, e a forma B, que tem a hidroxila à esquerda, de isômeros, cuidado, né? Cuidado o nome aqui, de isômeros. Esse é o isômero D e esse é o isômero L. Então, agora o ácido lático existe na natureza em duas formas, o destrógeno e o levógeno, positivo e negativo. Mas para Fischer também existe a outra possibilidade de descrever o ácido lático como sendo D e o outro como sendo L, D e L. Mas aí o que é interessante, né? O isômero D é aquele isômero que tem a rotação ótica negativa, ele é o levógeno. E o isômero L é o isômero ótico que tem a rotação positiva. Então, o ácido lático que é encontrado no músculo, ele tem a configuração L e é o destrógeno. E o isômero lático que é encontrado no leite, ele é o levógeno e tem a configuração D. Tá? Pessoal, vejam que a nossa situação está um pouco melhor agora. Por quê? Porque toda vez que você representar uma substância orgânica
que tem, por exemplo, o grupo carboxílico acima, metil abaixo, e agora à direita ou à esquerda, você pode chamar de isômero D ou isômero L, né? Mas não é do destrógeno e não é do levar. Então, esta representação é um isômero óptico do ácido lático que tem a configuração à direita D. E a sua rotação é uma outra história, né? A rotação do isômero D é negativa. Muito bem. O que acontece quando você analisa os aminoácidos, né? Nós sabemos que os aminoácidos, da mesma forma que muitos açúcares, eles têm um carbono e esse carbono é assimétrico. Então, por exemplo, aqui, né? Este aminoácido genérico, ele tem a cadeia carbônica e tem o carbono assimétrico aqui. Então, da mesma maneira, você pode descrever a projeção de Fischer para este ácido, para este aminoácido. Como é que se escreveria? Sempre pensando, ó, no sentido vertical é a cadeia carbônica e no sentido horizontal são os dois grupos que restam. Na parte superior, sempre a porção mais oxidada e na parte inferior a mais reduzida. Então, este aminoácido pode ter o grupo amino aqui à esquerda e o outro aminoácido que nós vamos desenhar aqui tem inverso, né? O grupo carboxílico permanece na parte superior, a metilo na parte inferior e se inverte apenas agora a posição hidrogênio para o NH2. Então, as duas formas desses aminoácidos, forma C e a forma D, são formas opostas. Então, são enantiômeros. Só que, agora, nós vamos olhar que a posição do grupo amino aqui está à esquerda. Então, este aminoácido pertence à série L. E aqui o grupo amino está à direita. Então, este aminoácido pertence à série D. Então, o Fischer ele foi capaz de dizer para nós o seguinte, e aí é uma das maiores contribuições do ponto de vista da estereoquímica. Ele disse para nós que os açúcares, todos eles, os naturais, eles pertencem à série D, enquanto que os aminoácidos pertencem à série L. Então, um é destro e o outro é esquerdo, né? Então, as proteínas têm os seus constituintes, os aminoácidos, como a estereoquímica configuracional, toda ela à esquerda. E o açúcar tem uma configuração em que toda ela é destra. Então, um conjunto de moléculas é destro e outro conjunto de moléculas é esquerdo. Então, pessoal, o Fischer nos deu um auxílio muito grande quando ele atribuiu os descritores D e o descritor L para os isômeros ópticos dos aminoácidos e dos açúcares. Então, todo açúcar natural, segundo Fischer, pertence à série D, então açúcar natural. Todo aminoácido natural pertence à série L. Quer dizer, você pode ter o isômero D e o isômero L, mas o açúcar natural é D. O aminoácido natural é L. Isso implica necessariamente que nós temos agora a escolha correta. Então, por exemplo, a alanina natural é o aminoácido que tem essa estrutura aqui. Por quê? Porque o Fischer foi feliz em definir que quando tem um grupo aqui à esquerda, e esse grupo pertence à série dos aminoácidos, então este aminoácido é a série L, e ele é o natural. Por outro lado, quando pega o açúcar mais simples, que é o gliceraldeído, o gliceraldeído natural, ele tem a estrutura química representada aqui na projeção de Fischer. São 3 átomos de carbono, o carbono quiral está aqui, e o carbono assimétrico está aqui. Então, agora o que acontece? O açúcar natural tem este grupo à direita e o hidrogênio à esquerda. Então, os dois isômeros mostrados aqui, o D e o L, são os isômeros encontrados na natureza, são os naturais. O isômero D do aminoácido é o não natural e o isômero L do aminoácido não natural. Então, vamos lembrar assim, né? O ácido lático que está presente no leite, ele tem a estrutura química
ele pertence, né, à série do... Deixa eu apagar aqui essa cor que está meio esquisita, pegar aqui uma cor preta. Então, o ácido lático presente no leite, na porção de Fischer, o que nós sabemos? Ó? O ácido lático pertence à série D, então ele tem a hidroxila aqui, né? Então, este ácido lático, com um carbono assimétrico, pertence à série D e ele está presente no leite. E, por consequência, o ácido lático que é produzido no músculo é o não natural e pertence à série L.